Hoje vamos reagir a um ateu versus 30 cristãos. Porra, esse vídeo vai ser pegado, hein? Se Deus existisse, ele não se esconderia. Ele acreditava que o fim dos tempos estava prestes a acontecer. E é um exemplo de profecia dele que não se cumpriu. E é uma das profecias mais importantes, talvez, de Jesus, porque muitos de vocês desta geração testemunharão tudo isto que estou dizendo aqui e não aconteceu. E a gente está há mais de 2000 anos esperando essa profecia. Como é que a gente encontra Deus no final das contas? Tem tantos ateus por aí, tantas pessoas buscando um contato com essa divindade e ela não se apresenta. O criador desse relógio não existe. Porque eu não tô vendo ele, mas tá aqui a prova. O ser humano é a maior prova da existência de Deus. Se o inferno não existisse, a conotação de Deus não poderia ser bom e a presença dele constante no homem. Então, se Cristo chega e fala assim, ó, a partir de agora acabou a escravidão, o Império Romano tinha matado ele muito antes, ele não tinha nem conseguido terminar o ministério dele. Se eu começar a flutuar aqui, eu me converto, hein? Meu nome é Daniel Gontijo, sou graduado em Psicologia, doutor em Neurociências, fundador do Instituto Ponto Azul e ateu roxo. Tô aqui hoje cercado por 30 cristãos. É basicamente Daniel na Cova dos Leões, versão moderna, ateísta. E acho que vai ser massa. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma... Daniel... E o primeiro tema é: se Deus existisse, ele não se esconderia. Mas ele não se esconde, porra. Ele nunca se escondeu. É porque você quer ver a face dele, né? Ninguém pode ver a face do Cristo. Você quer ir? Não, velho. Sou João Árchila, tenho 24 anos. Assim como disse Mises, eu acredito que ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Ciência, prazer de novo, João Árchila. A sua afirmação de se Deus existisse, ele não se esconderia. Ela, a princípio, ela já cai em uma contradição porque você cria um argumento circular onde você diz se Deus existisse, onde você já pressupõe uma realidade que ele não existe. O que mudaria o ônus da prova, mas nesse caso, ignorando e se tratando de métodos humanos, se você analisar essa premissa... Troca esse cara, pô, por isso tem 24 anos, porra, novo pra porra, se Deus não existe, cara, você quer ver a face de Deus, porra, vai argumentando, pô, o cara não tá argumentando nada. E considerar que Deus é uma super matéria que deixa rastros que podem ser encontrados cientificamente para comprovar a sua existência, ela é, como é uma coisa circular, ela mesmo se contradiz. Por quê? Se você assumir a priori, o que vem antes, as definições filosóficas de Deus, a questão de transcendental, imaterial, infinito e etc e tal. Então seria realmente uma questão impossível. E como é que a gente encontra Deus no final das contas? Porque tem tantos ateus por aí, tantas pessoas buscando um contato com essa divindade e ela não se apresenta, não se mostra. Você que tem que buscar, porra, mas buscar verdadeiramente. Você não pode buscar só com a intenção de buscar. Você tem que buscar verdadeiramente, pô. E ele só se apresenta quando quer. Não tem. Eu tô pedindo aqui e aí ele vai te apresentar. Se todo mundo pedisse e Deus se apresentasse, pô, diante a face do Pai, diante a face, porra, né? Então, eu acredito que há um negócio óbvio. Porque antigamente ele apareceu para José, Daniel, para Jacó, entendeu? Ele apresentou para alguns, Davi também, Salomão. Ele se apresentou, eles viram, uma luz brilhante, então ele apareceu. Eu acho que ele cortou esse acesso da humanidade quando Jesus morreu na cruz, né? Porque antes você tem que ir ao Pai. E no templo e tal. Hoje não, hoje assim, na sua casa mesmo você pode acessar o poder de Deus. Então, por causa de Jesus, da morte de Jesus, você não tem que ir ao templo, você não tem que ir fazer muitas coisas para poder acessar o poder de Deus. É só você se ajoelhar, orar com toda a fé do seu coração em Jesus Cristo que você tem acesso ao Pai. Porque Ele é o caminho e a vida. Amém. Para tanta gente que está aberta a ter um tipo de relação com Deus. Certo, perfeito. Assim, Esse cara não tem argumento nenhum, porra.
Pra que ele sentou aí? Ele não tem argumento, esse de vermelho. Sobre muito novo. texto, principalmente linguística. Pode pausar. E o cara caiu, velho. Olha. Ixi. Arrependi. Foi um dilúvio aqui, galera. Pera aí. Não deixa de dessas Um piadas. batismo, né? Isso é a vontade deles de me converterem, olha só. Meu nome é Josias Robson Silva Negreiros. O Daniel, ele é uma Você tem referência argumento? que eu conheço nesse sentido e será interessante trocar essa ideia com Não ele. tem argumento, porra. Que nem uma pessoa chegou pra mim e falou que minha cunhada chegou pra mim e disse assim: ah, mas ninguém discute sobre religião e política. Porra, ou você não tem argumento suficiente pra você discutir algo, ou você não gosta de discutir, porra. Porque você tem que discutir, porra. Jesus não discutia? Jesus, que é Jesus, não discutia sobre o Pai? Falava sobre o Pai. E aí você não vai falar? Porra, você é covarde. Até porque eu sou cristão e acredito que tem muita coisa que, se ele ouvir de mim, vai fazer sentido para ele. É simples. Prazer. Prazer, Josias. Josias. Bom, a afirmação, ele começou bem, só que ele errou, acho que no argumento. Eu acho que você não procura entendimento cristão, porque eu nem acredito que você seja ateu de fato. Eu acredito que você tem problema contra o cristianismo. Contra o cristianismo. Vamos lá. Porque Jesus não é uma religião, né? Convenhamos. Ele nunca fundou uma religião em si. Ah, vamos aqui fundar o cristianismo. Não, quem fundou foi Pedro. Até porque era o primeiro papa, né? E até hoje, quando é papa, não pode ser o nome de Pedro. Porque Pedro só existe um, que foi ele. Deixa eu colocar meu argumento. Também Existem Romanos também, né? 8,3 bilhões de pessoas no planeta. Você sabe quantos ateus existem no planeta? Quantos cristãos? Você sabe porque... Cerca de 700 milhões de ateus. E cristão, você sabe? 2,3 bilhões, mais ou menos, 30%, perto disso. Perfeito. Então a gente está falando que, tirando os ateus, as outras pessoas, os 93% acreditam numa divindade. Essa Pra mim tá sem argumento também, esse cara aí de preto. divindade ela pode vir naturalmente, Legal. né? Porque os povos originários, eles acreditavam em Deus. E aí você compreende que você acha que Deus está escondido, onde 93% da população Sem argumento. reconhece um Deus, reconhece uma Sem argumento. divindade. Onde ele está escondido? Mas você acha que ele se apresenta, então, de diferentes maneiras, Josias? Ou seja, Não, ele tem argumento. Ó. o Deus em que vocês acreditam se apresentou como Jesus, ali no Oriente Médio, mas outras divindades, Thor, Odin, Zeus... Essas divindades não existem. Isso aí são deuses pagões. Os Apolo Então, esse é o ponto. A discussão é sobre Deus. Buda, todos esses deuses aí são pagões. Só existe um Deus que é verdadeiro. Ele não se apresenta em outra forma. Ele tem uma única forma de se apresentar. Não existe, vou se apresentar aqui como como é o Buda, o elefante. Ou como é que o outro lá, o Zeus. Não, porra, ele vai se apresentar como é. Como Jesus só se apresenta como o quê? Cordeiro. O Cordeiro de Deus. Entendeu? Então, não existe uma forma, não existe várias formas, só existe uma forma única e verdadeira que é Deus, pô. As pessoas não estão sem argumento, são cristãos, então sem argumento, velho. Deus. Não tô entendendo. Deus, naturalmente, quando o homem ele é gerado, intrinsecamente está dentro dele. Por exemplo, você não precisa conhecer do cristianismo ou de nenhuma religião para saber o que é certo e o que é errado. Isso é inerente do ser humano. Quando eu falo para você que o argumento de um ateu, de ser ateu, propriamente ele cai porque a população mundial reconhece que existe um... Não, você está sem argumento. Todo mundo, vamos dizer que todo mundo fala que 2 mais 2 é 3. Só que você diz que não é. Mas 99% da população está dizendo que 2 mais 2 é 3. E você é o único 0,00,001%, única pessoa que está dizendo que não é 3, é 4. Só que a verdade a maioria vence. A maioria tá dizendo, não, porra, 2 mais 2 é 3. Não é 4. E você, porra, não, 2 mais 2 é 4.
Tá me ouvindo? Não adianta dizer, a maioria da população. Não, pô. Se você tá afirmando isso, então todo mundo vai afirmar que 2 mais 2 é 3. Que não é 4. Porque a verdade é absoluta. E quem acredita na verdade absoluta? Pode ser uma única pessoa no meio de uma multidão, pô. Uma única pessoa só pode acreditar nessa verdade absoluta. Ou as pessoas estão sem argumento, pô. Bora defender Deus de um jeito mais firme, pô. Mostrar pra eles, puxar eles agora desse jeito aí. Uma divindade reconhece que existe um Deus. Ele pode estar escondido para você, porque você não quer ir para ele. Mas ele não está escondido. Ele foi revelado e está revelado. Mas a maioria da população não acredita no Deus cristão. Então, o seu problema é com o cristianismo, não é contra Deus. Então você não é ateu. O seu problema está sendo contra o cristianismo. O Deus do cristianismo é o Deus dos deuses. É o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mas aí você incorre na falácia... Uhum. Já deu. Ah, tá. Valeu, Josias. Valeu, cara. Interessante esse número. Vai cair de novo. Deixa o cara ir lá. Eu quero ver pessoas com argumento bom, pô. Sentei. Meu nome Dessa é vez- Matheus, tenho dessa vez 21 anos, sou professor de filosofia. Estou aqui para o debate, pois acredito Filósofo. que a existência Alguns filósofos são ateístas, tá vendo? Ateístas, né? de Deus é acredito. absolutamente plausível e muito provável. Prazer. Olá, Daniel. Beleza? Prazer estar aqui conversando contigo. Prazer. O argumento é, se 2 pessoas sem argumento. Vamos ver se o terceiro dele. Deus existe, ele apareceria. Eu acredito que existe um erro lógico, Jair. Porque o fato de Deus existir não incorre, logicamente, que ele tem que aparecer. Então, A, não logo B exatamente, sabe? E argumentando primeiramente um lado mais externo. Por exemplo, a gente tem o deísmo. E no deísmo a gente tem uma concepção de Deus, onde você não tem um Deus que intervém, você não tem um Deus que aparece. Sim. Ou, por exemplo, a gente voltando um pouco para Aristóteles, Mais por exemplo. plausível do que o Deus cristão. Peraí, O deísta. antes disso. Então, quando a gente está olhando para esse Deus deísta, por exemplo, o Deus do Aristóteles é um motor imóvel. Ele só é acessado por uma intenção intelectual. Ele não aparece, né? Ele não toca a gente, ele não tem esse aparecer. Ou as ideias de Platão também, falando muito grosseiramente, ou o Uno de Plotino. Então você pode postular um primeiro princípio imóvel, você pode postular, ou pelo menos você indo um pouco na linha do Kant, mesmo que você não fale que você possa conhecer a Deus, que seria talvez até um aparecer, você tem que pelo menos pensar Deus. Porque você tem que pensar alguma coisa, não dá pra nada vir do nada, a partir do Mas, nada. Matheus, a gente... Dá, sim. Do nada vem do nada, sim. Do nada se cria. Se você tá falando, argumentando, tá vendo? Outro sem argumento. Se Deus existe, ele não se esconderia. Ele aparece quando ele quer, pô. Quando ele quer. É simples. Você vai se aparecer. Uma pessoa. Aí tu vai lá aparecer. Ele é o quê? Gênio da lâmpada? Não é assim, pô. Ele aparece quando ele quer pra pessoa. Entendeu, pô? está discutindo especificamente sobre Já argumentei várias coisas já. o Deus cristão, Sim, que tem a propriedade, por exemplo, de ser perfeitamente amoroso, perfeitamente bom. Uhum. O John Schellenberg, que desenvolveu esse argumento do ocultamento divino, ele argumenta que, sendo sumamente bom, amoroso, ele tem uma abertura para se relacionar com sua criação, com seus filhos, que somos nós. Então, tantas pessoas buscam... Eu já busquei, cara. Eu já passei por uma situação de aperto na vida, fui à igreja, já era ateu. Estava no início do meu ateísmo, há uns 20 anos, mas busquei e não tive nenhum tipo de resposta. O Leandro Carnal... É porque você quer uma resposta. É que nem eu queria uma fala, né? Tipo, eu tô no caminho ali e eu, porra, Deus, fala comigo, me mostra em letras. Eu acho que é isso que ele quer. Ele quer ver, ele é que nem... como é aquele apóstolo de Jesus que quando Jesus reviveu, todo mundo tava acreditando, né? Todos os Judas já tinha morto, tinha morrido, então não é mais 12, é 11. Todos os 10 estavam acreditando que Jesus reviveu. Eita, que ele viu Jesus. O cara lá, como esqueci o nome, que viu Jesus. E aí só um falou, não, eu não acredito que ele viveu. E aí quando ele viu Jesus, ele, não é Jesus. Aí Jesus foi lá e mostrou, né, as mãos
tava furado. Ele tinha que ver para acreditar. E ele se ajoelhou pedindo perdão. Então pode ser que ele seja uma espécie que nem aquele apóstolo de Jesus, que ele teve que ver para crer. Você tem que ver para crer. Tem pessoas que falam assim, né? Você tem que ver para crer, mas não precisa, pô. Você tem que sentir a presença dele. É como você sentir o ar, como você tá sentado assim do nada e vem aquele ar quente ou ar frio. É a mesma coisa de você sentir Jesus. É você olhar, sentar, sentir aquela presença. É a mesma coisa de ter a presença de Deus. Entendeu? Ele quer ver para crer, ele que tá dizendo, né? Que é ateu também, ele estava no seminário orando a Deus, tentando se comunicar, e ele falou que acabou caindo numa secura espiritual porque se percebia conversando consigo mesmo. Então existem muitas pessoas que têm uma abertura para ter essa relação com esse ser sumamente bom, amoroso, como se fosse um pai para nós, e não encontra esse tipo de resposta. Eu acho que o problema está principalmente nisso. Tá, eu entendo. Eu comecei argumentando para um lado mais externo. Quando a gente vai para a questão interna do cristianismo, eu não vejo um problema de Deus aparecer. Nós temos a revelação proposicional de Deus. Deus se revela por meio das Escrituras. Nós temos a revelação na consciência, Romanos capítulo 2. Deus se revela por meio de uma lei imutável no coração. Nós temos a revelação natural de Deus. Deus é perceptível por meio das coisas criadas, que talvez alguns argumentariam por meio do design inteligente. E a gente tem uma coisa mais espantosa no cristianismo, que é o Deus que se encarna na história. Né? Deus se fazendo carne, habitando entre nós, estando entre os homens. Então é um Deus que toca, é um Deus que veio, e um Deus que se encarna na história. Ah, se Jesus histórico, eu não estou entrando nessa questão, mas você tem um Deus relacional. Agora, nessa questão subjetiva, Deus pode ser acessado simplesmente pelo intelecto, se Deus é acessado talvez por um meio de graça. Isso aí eu argumento subjetivamente, né? Eu sigo muita linha de Pascal. Eu acredito que você pode ir até um local com seu intelecto, mas eu acredito que, em última instância, é Deus que vem pela sua graça e faz isso se abrir na gente. E por que ele não faz todos nós termos essa percepção inequívoca de sua existência? Para mim, esse é o ponto. Será que ele favorece alguns e não favorece outros? Porque imagine só pessoas que nascem em outros países que não têm uma cultura cristã tão forte assim. Eles têm menos possibilidade, menos probabilidade de se converterem ao cristianismo. Você não acha, então, que existe, talvez, um desequilíbrio nisso aí? Deus não poderia ter sido um pouco mais claro ou menos regional na sua revelação por meio de Jesus? Argumentando sobre a questão, por exemplo, de Deus ter sido regional, nós temos as missões, que é uma missão muito grande do judaísmo, como também do cristianismo, a propagação do evangelho por meio dos locais. Por exemplo, eu citei aqui um pouco do argumento do Agostinho, ele estava no Oriente, né? A gente tem o apóstolo Paulo surgindo agora pelo Ocidente, pregando o evangelho também. Então a gente tem um espalhado evangelho. Deus não é, por exemplo, o fato de Deus ter encarnado no homem lá do judeu, não quer dizer que Deus foi regional, sabe? Quer dizer que Deus escolheu uma forma de começar, por meio também de uma aliança, porque o cristianismo ele não está separado do judaísmo, os dois estão em continuidade. Deus encarnou no povo judeu. Outra questão que você colocou, Deus... E ele tem encarnado no povo judeu, tem um propósito, né? Tem um porquê. Não é só feito por feito. Tem um porquezinho ali, porque ele reencarnou ali, pô. Não é assim... Deus não age por impulso. Deus age tudo pensado, tudo calculado, tudo... Se é aquilo ali, pronto. Estaria se ocultando. Mas, como eu já disse, nós temos esses 4 tipos de revelações. Como que você conseguiria argumentar que Deus está se ocultando, pelo menos na revelação da consciência, na revelação natural? Como que Deus estaria se ocultando nesse sentido? Porque quando a gente contextualiza, que é o tema da nossa discussão geral, no Deus cristão, 70% da população mundial não comprou essa ideia. 70% acabou aderindo a outras religiões ou é uma população agnóstica, ateia. Então, esse problema do regionalismo, digamos assim... Porque o ser humano é feito de tribo, né? De tribo. De um tribo. De alcateia, de aldeia, né? Pronto, aldeia, porra. O ser humano é feito de aldeia, então precisa de grupos para poder se encaixar, né? Você vê que tem vários grupos. Tem um grupo do ciclista, tem um grupo de academia, tem um grupo de empresários, tem um grupo de pobre, tem grupo de que vai beber, tem grupo que vai sair para comer uma pizza, tem vários tipos de grupo. Então o ser humano é feito para ficar em grupo.
Sim, é um grande problema porque no final das contas Tô tudo sem argumento. Porra. E é isso.